Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui um pouco atrasados, já peço perdão a vocês por isso. Era o nosso programa semanal de Frente com a Verdade e com o nosso entrevistado que já está aqui, o nosso deputado estadual Tovar Correia Lima. E vamos, já que a gente está começando um pouco atrasado, não vamos nos prolongar muito nas apresentações, nem em alguns assuntos, vamos começar diretamente com a entrevista com o nosso deputado. Boa noite, Tovar, tudo bem? Boa noite a você, pastor João, boa noite a todos os nossos telespectadores, todos aqueles que estão nos assistindo agora. Satisfação, prazer grande estar aqui para poder compartilhar com vocês algumas ideias, alguns comentários, né, falar um pouco de política, proteção animal. Estou aqui à sua disposição. Certo. Deixa eu dar uma mini biografia do que o nosso amigo ele tem de especial, né? Tovar Alves Correia Lima, político paraibano, é administrador de empresas, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública, exerceu 2 mandatos de vereador pela cidade de Campina Grande, atualmente está no 2º mandato de deputado estadual pela Paraíba, tá? Participou do curso sobre liberdade de expressão religiosa na ONU, parabéns por isso, organizado pelo Instituto Internacional de Pesquisas e Estudos Jurídicos em Liberdades Civis Fundamentais, nome bem grande, né? Na Regent's Park College da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O cara é o cara, não? Na vida pública, ocupou ainda os cargos de secretário-chefe do governo, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande, Paraíba. No atual mandato de deputado estadual, é membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência da Comissão de Incentivo às Relações Internacionais de Negócios. Só não vou lhe chamar de Bombril, né? Porque, pelo amor de Deus, é coisa demais. Da Assembleia Legislativa da Paraíba, atuando ainda em defesa do desenvolvimento regional e dos portadores de doenças raras e também, agora, pode ser um defensor da causa animal também, né? Reside em Campina Grande, cidade onde iniciou sua trajetória política e profissional e onde constituiu sua família, esposa e 3 filhos. Gente, bem extenso o currículo do cara, tá? Eu aqui já parabenizo e aplaudo por isso, porque a gente vê muitos políticos por aí que não tem tanto cacife como você tem, né? Mas vamos lá. Natural de... Eu nasci, pastor, em João Pessoa. Certo. E até que nasci pelo nosso tempo de percurso, porque meu pai é pessoense e minha mãe campinense. Eles casaram, eu nasci em João Pessoa, aprendi a falar e andar em João Pessoa. Depois fui morar no interior, até no sertão, lá em Pinhapó primeiro, depois Itaporanga e depois fui para Campina Grande, onde moro até hoje. Tem um bom caminho andado. Eu acho que provado do interior, sobretudo do sertão, eu morei no sertão da Paraíba, lá em Itaporanga, eu morei mais tempo que em Pinhapó, onde nós tínhamos falta d'água, nós tínhamos problema com chuvas no sertão, as chuvas do sertão são muito extensas quando ela acontece. Eu fui da época que para você conseguir um contato de Itaporanga para Campina Grande, ou uma pessoa, você ia lá na Telpa, na época, para conseguir contato, não existia esse contato de celular. Ainda era Telpa. Ou seja, então, eu terminei provando um pouco da realidade do nosso estado. Hoje as coisas se aproximaram um pouco mais, mas eu acho que foi muito proveitoso para mim. Pode continuar. Pois é, e aí, pastor, termina sendo, acredito que foi proveitoso para a minha vida, né? Essa experiência toda de, de mudança de localidade de morada, com experiência de novas pessoas, novos amigos. A minha vida de morada é essa. E terminei indo para Campina Grande, constituí família com uma pessoense, porque a minha mulher é de João Pessoa. Os pais, o pai é de Campina, a mãe de João Pessoa, a gente tem uma vida muito entrelaçada entre Campina e João Pessoa. E lá em Campina Grande nasceram meus 3 filhos, Luísa, Lara e Luiz Fernando, com a minha esposa, Ana Carolina. A experiência já diz tudo. Ela gera um impacto na vida da pessoa e a pessoa sabendo aproveitar disso, né? Só tem que a tendência é prosperar, progredir
e pelo jeito você tem uma larga experiência do que você, onde você viveu, né? Principalmente. Isso. O sertão é meio complicado de vida, né? Uhum. Eu trabalhei na FAC, na época do governador era Cássio Cunha Lima. Eu era fiscal do programa Pão e Leite. Uhum. E naquela época a presidente da FAC era a doutora Vera Lucena. Vera Lucena, isso. Então foi feito o recadastramento de todas as famílias. E eu percorri os 223 municípios, né, paraibanos, fiscalizando algumas coisas que nós encontramos errado. E a ordem era retirar aqueles erros que tinha. E um caso que eu gosto sempre de contar, nós chegamos numa casa onde tinha uma pessoa cadastrada pelo nome de Priscila. Uhum. E eu cheguei na casa, bati uma mansão enorme. A casa era muito grande. Quando a moça lá abriu o portão, só na garagem tinha 5 automóveis, 2 piscinas. Eu disse, olha, tem uma pessoa aqui que tira leite e pão. Eu queria saber, porque não foi prestado mais nenhuma informação dessa Priscila. A serviçal lá, ela disse, olha, Priscila, não tem nenhuma Priscila aqui não. Eu digo, interessante, mas tem um cadastro aqui. Ela disse, a única Priscila que tem é a cachorra. E tinha realmente, a cachorra estava cadastrada no programa Pão e Leite e tirava pão e leite, né, indevidamente. E eu disse, olha, automaticamente aqui o cadastro já está cancelado, eu vou colocar uma pessoa que realmente esteja precisando. Eu digo, tudo bem. Ela disse, eu não sei quem fez esse cadastro. Eu digo, mas tudo bem, deixamos para lá. Então, assim, tinha aquela seriedade do programa, né? Inclusive, nós sofremos algumas perseguições, porque a gente agia conforme a ordem, de colocar em ordem o programa, porque estava muito bagunçado. Fomos penalizados por isso na época, mas assim, eu fiquei devidamente agradecido por aquela oportunidade que eu tive, dada pelo governador, de participar do programa. E falando em governador, eu quero saber qual a sua ligação com o Cássio. Você é família, né, com o pessoal? Pastor, uma coisa até interessante, antes de responder diretamente a questão com o Cássio. Na época do governo Cássio, era distribuído 120 mil litros de leite por dia. E veja como essa cadeia produtiva dos produtores de leite, seja de vaca ou de cabra, sobretudo ali no Cariri paraibano, isso movimentava a economia, né? Porque as pessoas, quem tinha lá suas 5, 6 cabrinhas, ela produzia e ele tinha a quem vender. É verdade. Hoje, infelizmente, não hoje, desde o governo Ricardo Coutinho, ele simplesmente acabou o programa Pão e Leite, que entendam, para vocês que estão me assistindo, o programa Pão e Leite não só consegue ou ajuda a matar a fome daquelas pessoas, mas faz essa cadeia produtiva, econômica, ela girar. As pessoas que têm a sua cabrinha, a sua vaquinha, conseguem fazer com que esse dinheiro gire na economia. Infelizmente, o governo Ricardo Coutinho não deu atenção, também o governo João Azevedo. Sobre Cássio, a minha esposa, ela é prima legítima de Cássio. E esse relacionamento que eu tenho com o Cássio, administrativo, político, que vem desde lá de trás, desde quando eu fui vereador a primeira vez em Campina Grande. Aliás, a primeira vez fui candidato ainda, por conta justamente da relação de Cássio com a cidade de Campina Grande, foi prefeito por 3 vezes e etc. A gente tem essa linhagem familiar por parte da esposa, mas as pessoas confundem muito comigo, por eu ser do mesmo partido, eu sou político e acham que sou eu que sou parente de Cássio. E o sobrenome, né? Meu nome é Correia Lima, o dele Cunha Lima, tem Lima lá, e as pessoas pensam que nós somos primos. Mas muito bom essa ligação. Eu acho que, independente de qualquer coisa, quando se tem o propósito de fazer com que uma cidade, um município progrida, eu acho que tem que haver as uniões. Uhum. Entendeu? Então, assim, já parabenizo você, eu já mando um abraço aqui para o governador Cássio Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, que eu não sei, acho que deve estar assistindo também, e sinto saudades do Ronaldo Cunha Lima, grande poeta, eu tive a oportunidade de conhecer também. Um abraço também para a Dona Glória. Isso. Dona Glória é gente fina, eu conheci Dona Glória, eu acho que, deixa eu ver, ali na João Machado, acho que era Fundac, é isso? Que é a instituição que a primeira-dama do Estado, ela termina tomando conta. Na Fundac, ali na João Machado, tem até a padaria do... Tem a padaria, né? A Fundac, isso. Foi bom demais, foi um período que, assim, a gente trabalhava muito e a gente via a coisa andar, entendeu? Diferente, infelizmente, do que nós estamos passando. Você ajudou, inclusive, não só a matar a fome de muitos paraibanos, mas fez com que o programa fosse premiado. O Pão e Leite da Paraíba, na época, era um programa nacional
e o governador da época, Cássio, ele impulsionou o programa. E você, junto com outros funcionários da FAC, conseguiram fazer com que esse programa fosse premiado, porque realmente era um programa espetacular. Foi bom. Pena que foi extinto, né? Isso, acabou. Agora vamos falar de você. Você falou que foi vereador em Campina Grande por 2 mandatos. Isso. Né? O que você achou da experiência? Primeiro mandato, no caso? Bom, pastor, olha só, eu fui candidato a primeira vez, eu fazia o meu primeiro curso superior, eu acabei administração e acabei direito. Eu fazia na época administração e engenharia civil. Eu estudava engenharia civil, eram em 2 faculdades distintas. E era muito desenvolto na faculdade, falava com muita gente, enfim, aquela coisa de política estudantil. E fui alçado na época pelos amigos a ser candidato a vereador a primeira vez, em 2004. Fui e perdi a primeira campanha. Eu tive 2.256 votos e perdi a primeira campanha. Em 2008 fui candidato mais uma vez e venci, tendo 5.000 votos naquela época, na cidade de Campina Grande, fui o 5º mais votado. E aí depois, esse primeiro mandato de vereador, o vereador é uma função muito honrosa. Para vocês que estão me assistindo agora, independente do município que vocês estejam agora, os vereadores da cidade de vocês, todos eles precisam ir às ruas como todos os outros políticos para pedir o voto, para conversar, para fazer com que as pessoas sejam convencidas de votar neles. E o vereador, ele termina sendo o para-choque, é o primeiro, é a linha de frente, é aquele que está em casa e que o eleitor chega com problema primeiro, antes de chegar no prefeito, antes de chegar no deputado estadual, no deputado federal ou qualquer outra instância política desse país. Então, é muito bom você ter entrado, eu ter entrado na minha vida pública como vereador em Campina Grande, que é uma escola. O Ronaldo Cunha Lima foi vereador, tantos outros que passaram pelaquela Câmara Legislativa, que foram vereadores e que hoje já foram senadores, deputados federais, deputados estaduais. Romero Rodrigues, por exemplo, foi vereador, depois deputado estadual, federal, prefeito de Campina. Ou seja, aprendi muito. Em 2012, mais uma vez, fui candidato a vereador em Campina Grande, venci de novo as eleições. Dessa vez, pastor, interessante que eu provei o outro lado da moeda, porque eu passei a ser vereador e amigo do prefeito. Foi na época que Romero se elegeu. Então, eu saí de vereador para ser secretário com o prefeito Romero e deixei de ser a oposição que eu fazia à época, ao governo da época, o senador veneziano, para ser situação e secretário do prefeito Romero. A gente avançou muito, a prefeitura, a cidade de Campina avançou muito nesse tempo de 2013, janeiro de 2013 até agora. O prefeito Romero passa na administração de 8 anos, com a ajuda de Cássio quando senador, com a ajuda de Pedro Cunha Lima, deputado federal, enfim, ajuda de tantos. E hoje quem assume a prefeitura municipal de Campina Grande é Bruno Cunha Lima, que está dando o mesmo ritmo acelerado que o Romero vinha nos últimos anos em Campina Grande. Bruno continua com essa mesma força, com essa mesma garra para administrar a cidade. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão interagindo conosco. Antônio Carlos Araújo, do advogado aqui de Santa Rita, Luciano Silva, da Rádio Alternativa de Bebelândia, Zizi Aparecida está dizendo boa noite, Maria Helena, boa noite, João Pessoa, que é daqui de Tibiri, boa noite, senhores. E doutor Antônio Carlos está dizendo o seguinte: boa noite, pastor. Esse programa é de grande importância para Santa Rita. Quero agradecer pela oportunidade de ter participado na última segunda-feira e mando um abraço para o deputado Tovar, que é sempre coerente nas suas colocações. Obrigado, eu agradeço. Porque tem domínio dos assuntos que ele trata. Precisamos de pessoas esclarecidas e qualificadas na política. Obrigado. Tem o nosso amigo Tafia, está dizendo aqui: deputado levou o voto de Santa Rita, não trouxe nada para a nossa cidade. Pois é, Tafia, eu estava até falando aqui em off, né, fora dos microfones antes. Eu fui candidato já 2 vezes a deputado estadual. Na primeira campanha, em 2014, eu andei inclusive em Santa Rita. Eu me lembro que eu, ainda muito inexperiente, candidato a deputado estadual a primeira vez, eu vim para uma passeata, uma caminhada aqui em Santa Rita. Cássio era candidato a governador em 2014 e foi um movimento de rua que nós fizemos em 2014. Em 2018, agora, eu fui votado aqui em Cruz do Espírito Santo. E por conta da proximidade, eu tive, se você for olhar lá, eu tive acho que 125, 123 votos em Santa Rita, justamente por conta daqueles amigos que estavam ali perto de Cruz do Espírito Santo. E aí, por conta disso, de fato,
Aqui em Santa Rita, o meu trabalho fica muito mais voltado a João Pessoa, Campina Grande. Eu passo pouco por Santa Rita. Passei a ter uma convivência maior com Santa Rita quando, na época, o prefeito Pedrito, aqui vizinho de Cruz Espírito Santo, e agora que eu tive Zé Paulo como companheiro de 2014 a 18 e agora Jane Panta de 18 em diante, companheira também na Assembleia Legislativa. Me mandaram uma pergunta aqui. O senhor foi diagnosticado com Covid? Foi, veja só, passado? Isso, em novembro do ano passado, essa história é interessante de contar. Em novembro do ano passado nós estávamos na campanha e nós fazíamos testagem cotidianamente por conta da exposição. E eu fazia aquele teste de sangue e vez por outra fiz 2 vezes o suave, aquele bota um cotonete no nariz. Uma certa vez eu fui fazer esse teste, pastor, e fui para a rua, fui para a campanha, inclusive, porque o teste de sangue deu negativo. Eu não tinha sintoma nenhum, absolutamente nenhum. Fiz o exame de sangue, ele deu negativo e eu fui para a rua, fui para um evento. Quando saio desse evento de rua, uma caminhada com o Romero, com a esposa de Romero, o Bruno, com todo mundo, eu estava numa pizzaria de rua, de calçada, lá em Campina, uma pizzaria de Gipão. Se Gipão estivesse nos assistindo, ele ficaria feliz pela saudação. O médico me liga: Tovar, tu tá onde? Eu disse: olha, eu tô aqui na pizzaria, tinha umas 8 pessoas comigo. Disse: vai para casa que tu tá com Covid. Eu botei a máscara, pedi a conta, fui para casa, peguei a medicação, cheguei em casa, isola, chamei minha mulher, filho, isola todo mundo, eu tô com Covid. No outro dia, pastor, não tive absolutamente nenhum sintoma. 2 dias depois, nenhum sintoma. 3º dia após o diagnóstico, nenhum sintoma. Eu voltei a fazer os testes, deram todos negativos. Eu fiz a ressonância do abdômen, né, do pulmão, para ver como é que estava tudo normal. Depois eu fiz o teste chamado antígeno, que é outro suave, para ver se eu estava com o vírus no meu corpo, também deu negativo. Então eu fiz aquele período de quarentena, mesmo achando que não estava com Covid, mas eu precisei manter aquele tempo de quarentena, para depois voltar às ruas. Se você me pergunta hoje, Tovar, você teve ou não Covid? Eu digo: olha, eu não sei. O último teste que eu fiz agora há 30 dias, agora, isso é em novembro, eu estou falando agora há 30 dias. Eu ainda estou sem um anticorpo, eu ainda estou sem o IgG, o que leva a crer que eu não tive a Covid-19 ainda. Possa ser que eu pegue, mas eu não tive ainda. Se eu tive, eu não tive absolutamente nenhum sintoma. Graças a Deus. Depois que você não teve, eu tive 2 vezes. Foi mesmo? Eu tive no mês de maio do ano passado e tive em novembro. Em maio eu só não perdi o olfato e o paladar, mas em novembro eu perdi tudo. Caramba. Foi terrível, foi. Graças a Deus não precisei de ser entubado. Graças a Deus. Assistindo conosco também o nosso amigo Ivan Mendes, ele diz: boa noite, pastor. É o deputado Tovar Correia Lima. O Ivan, ele sempre participa do nosso programa. Eu acho que ele deve ter mandado alguma pergunta aqui no meu WhatsApp. Boa, Ivan. Valderes Rissati está dizendo aqui: fechado com o Bolsonaro. Coisa boa. Eu quero fazer uma pergunta ao nosso deputado com relação a mandato de deputado estadual. Vamos lá. Eu assumi o mandato de deputado estadual em janeiro de 2015. Né? Venci as eleições em 2014, assumi em 2015. Não, fevereiro, porque deputado estadual assume dia 1º de fevereiro de 2015. É um mandato mais amplo. A gente tem uma ressonância maior da sociedade. Lá você trata de casos como, por exemplo, do funcionalismo público. Quando você fala do funcionalismo estadual, você fala quem está lá em Cachoeira dos Índios, quem está lá em Soledade, quem está lá em Monteiro e quem está em João Pessoa. Seja policial, seja professor, qualquer outro tipo de funcionário. Então termina sendo uma atuação bem mais ampla. Eu sou de Campina Grande, fui votado em vários municípios do estado da Paraíba. Você passa a ser deputado estadual da Paraíba toda. A luta que eu tenho, por exemplo, pela transposição, que vem em Campina Grande, no Cariri paraibano inteiro, depois vai para Acauã, depois vai para Araçagi, aqui no Brejo Paraibano, relativamente perto de onde nós estamos, termina sendo uma luta estadual. Quando você luta pelo eixo norte, que vai lá para o sertão do estado da Paraíba, até Cajazeiras e etc., você também luta pelo braço que vai sair ali no ramal Pinhacó, que vai sair dentro do rio Pinhacó, ou seja, é uma luta ampla. Então, o mandato de deputado estadual, você tem essa amplitude de discussão. Discussão aqui em João Pessoa com as entidades, com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Justiça. Quando você discute orçamento, você discute com o Tribunal de Contas do Estado, e eu sou da Comissão de Orçamento
da Assembleia Legislativa e você discute tudo isso. No primeiro mandato, eu era titular da comissão, primeiro eu fui líder de oposição, e esse foi casca grossa, porque na época o governador era Ricardo Coutinho, e ele dizia assim, textualmente, eu vou derrotar Tovar, mas não conseguiu não. Acho que foi derrotado, né? Mas eu estou aqui ainda, vivo, sem tornozeleira, livre, leve, solto, aqui para que eu possa fazer minha atuação política. Bom, eu fui líder, depois fui da Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a comissão mais importante da casa, porque todo projeto que entra naquela casa, qualquer projeto, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde eu era titular. Nesse mandato agora, eu deixo a Comissão de Constituição e Justiça, permaneço líder de bloco e agora da Comissão de Orçamento e outras comissões, outras bandeiras que levanto. Por exemplo, quando eu levanto a bandeira dos portadores de doenças raras e dos portadores do espectro autista, eu termino defendendo muita gente nesse estado que sofre dessas doenças. E aí eu faço na Assembleia Legislativa essa participação das pessoas que sofrem, mas também das entidades que ali participam. Pegando um gancho aí você fala nessas suas experiências e atuações, você participa de audiências com ministros da Cidadania, Educação e Desenvolvimento Regional. Quais os frutos dessa audiência para Paraíba? Bom, eu fui a semana passada, os pleitos inclusive envolviam várias cidades do estado da Paraíba e também várias obras, várias ações para o estado da Paraíba. Nós tivemos, por exemplo, no Ministério da Saúde, falamos sobre a vacinação para aqueles portadores de doenças raras que tenham comorbidades. E eu entreguei, inclusive, o ofício fazendo esse pedido. Que, inclusive, está em atuação agora, né? Isso, porque, veja, se coloca no lugar, eu digo só isso, se coloca no lugar de um pai que tem um filho com doença rara e que o Covid está lá batendo na porta daquela pessoa e a pessoa precisa ser vacinada justamente para se proteger um pouco. O Ministério da Cidadania, nós tivemos com o ministro João Roma, super simpático ele, muito educado, e nós pedimos a ele, reivindicamos a ele cestas básicas para os municípios da Paraíba. Por conta dessa pandemia, existe um programa no Ministério para isso, e também falamos com ele sobre quadras poliesportivas que tem espalhada por várias cidades, algumas inclusive que estão paralisadas. Nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Rogério Marinho, esse foi tratando da transposição que eu falei agora há pouco, o ramal Pinhacó, Eixo Norte, que ainda não terminou, e vou usar a palavra perenização do fluxo de água no eixo leste, que é esse eixo que banha o Açu de Buqueirão e depois cai na calha do rio Paraíba até Acauã. Acauã entra no canal que está para ficar pronto, Acauã-Araçagi, uma obra de R$1 bilhão, que foi licitada lá atrás no governo Cássio, ainda hoje não está pronta. Bom, esses assuntos nós tratamos nos ministérios em Brasília. Eu fui com a presença, inclusive, de duas prefeitas aqui, uma de Alagoinha, a prefeita Maria, também é Brejo, e a prefeita lá do Riachão, e o prefeito Bruno Cunha Lima, de Campinas, estava junto também, presente nessas audiências com esses ministérios, pastor. A gente tentar atrair, trazer melhorias para nosso estado, fazendo com que nós possamos avançar nesses temas. Está conosco também o nosso amigo Eliú Nicásio, está dando boa noite, a paz de Cristo. Pastor, parabéns pelo programa e também dando uma boa noite para o deputado. Outra pergunta aqui do nosso advogado Antônio Carlos Araújo. Ele diz assim: Santa Rita tem muito potencial e uma zona rural enorme que não é bem explorada. Com a experiência que tem, qual ou quais seriam os projetos que o ilustre deputado poderia trazer para Santa Rita? E aí esse assunto eu queria até responder. Agora há pouco alguém falou, Santa Rita, eu me respondi algumas coisas, e não falei para ele alguma atuação de Santa Rita. Me fugiu. Mas é bom que a entrevista termina rolando aqui, a gente vai conversando. Eu tenho uma bandeira na Assembleia Legislativa de um dos setores mais produtivos. Quando você leu lá no começo, dizendo que eu tenho o desenvolvimento regional, a bandeira do desenvolvimento regional, é justamente onde esse setor se enquadra e se encaixa. Eu tenho um fluxo de trânsito muito bom, muito livre, tanto na Asplan quanto no Sindalco. Esses setores, ou esse setor, que é o dos plantadores de cana, onde Santa Rita está extremamente enquadrada, é o setor que mais emprega no estado da Paraíba. E que nós possamos ir muito mais além. Quando eu defendo, por exemplo, pastor, que o governo do estado ele diminua a alíquota de ICMS em cima do etanol, altíssima, é justamente para tentar fazer com que as pessoas
passem a consumir mais etanol, consequentemente gerem mais emprego, gerem renda e riqueza para o nosso estado. Eu defendo isso desde lá de trás. Os setores aqui, sucroalcooleiro, que é justamente aqui, Santa Rita, Mamanguape, no Zona da Mata, litoral paraibano, e que é uma atuação que eu tenho muito forte, e é justamente onde se enquadra na zona rural dessa cidade, e aí eu tenho um conhecimento de causa, eu posso falar com conhecimento de causa, mais do que talvez 90% dos deputados estaduais. Eu já pedalei, já passei de bicicleta, saí lá de Cabedelo, Lucena, e vim bater aqui na BR-230, todo por dentro, não é pela pista, toda por dentro. Na BR-230, depois arrodeei saindo na BR-101, depois saí no Conde, para sair em João Pessoa mais de uma vez. Eu já pedalei uma outra vez, uma região inclusive muito bonita, passando pela BR-101 entre Cabedelo, não é bem Cabedelo ali, Nerolândia, você passa pela 101 para sair até aqui em Santa Rita. Ou seja, eu conheço essa zona rural, parte dessa zona rural eu conheço de verdade, não é só o conhecimento de carro não, sabe, de passar de carro. Eu conheço realmente de passar de bicicleta. Então eu sei do potencial dessa região e sei da quantidade de emprego e renda que isso pode gerar. Já tive em reuniões, quando a ministra Tereza Cristina esteve aqui, a ministra da Agricultura, eu tive presente também nas usinas que nós fomos visitar. É justamente essa zona rural desta forma e de outras mais, com tecnologias avançadas que nós podemos usar e que tem minha defesa na Assembleia Legislativa. Olha, gente, eu quero falar um pouco sobre o nosso projeto de animais, né? Para todos que sabem, eu tenho um projeto aqui em Santa Rita, projeto Cuide Bem, onde nós resgatamos animais de rua, levamos lá para dentro do abrigo. Infelizmente não temos ajuda do governo municipal. Os zoonoses em Santa Rita, infelizmente, ainda continua fechado há 2 anos. E nós estamos com um projeto, dentro desse nosso projeto animal, que é o recolhimento de lixo eletrônico, tá? Se tiver lixo eletroeletrônico, você entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 998694214. A gente recolhe na sua casa e a gente vai usar todo esse material para fazer a castração dos animais, tanto os de rua como o que nós temos lá no nosso abrigo. Além disso, nós também estamos recolhendo tampinhas de garrafa PET, todo tipo de tampa plástica que você tiver, você pode juntar, fala conosco também, que a gente vai recolher também para ser revertido para a castração dos animais. E também falando sobre os nossos patrocinadores, nós está conosco o nosso amigo da Impacto Soluções Contábeis. Você está vendo aí o comercial na tela, você pode ligar com o nosso amigo Vinícius, é o 988764736. Você pode contratar aí um contador, show de bola, ele vai resolver todos os seus problemas, constituição, regularização, imposto de renda, enfim. Impacto Soluções Contábeis, do nosso amigo Vinícius de Moraes, contador aqui em João Pessoa, tá bom? Lembrando também que nós temos como patrocinador o nosso amigo Davi, da oficina Direção Certa, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2077, no bairro da Torre. Sua direção hidráulica ou elétrica quebrou, procura Davi, da Direção Certa. Também o nosso amigo Rodrigo, da Eurox Diesel, soluções em reparação automotiva, fica localizado aqui no bairro da Imaculada, em Bahia, ali próximo ao viaduto. Eles trabalham com repotenciamento, sistema Arla 32, seu carro a diesel deu problema, vai lá, procura o Rodrigo, que a equipe é show de bola, tá bom? Tovar, 2 anos vereadores, 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual. Me mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Essa pandemia, ela pegou todo mundo desprevenido. Existiram alguns decretos a níveis estadual e municipal. Você apoiou algum decreto desse? Qual a sua opinião? No caso, como você é de Campina Grande, houve o decreto municipal de Campina Grande pelo prefeito atual, Bruno Cunha Lima, que eu já quero parabenizar, totalmente diferente do decreto do governador, João Azevedo. E qual a sua opinião, no caso, para os dois? Bom, pastor, olha o que foi que nós fizemos. Eu estava, inclusive, na prefeitura. Eu era secretário de planejamento. Nós criamos lá atrás, em março, quando chega a pandemia. Primeiro, em janeiro, quando a pandemia começa, chega na Itália, sai da China lá, chega na Itália, a gente já ligou o alerta.
eu chamo para uma reunião para a gente preparar, porque não sabíamos que ia ser desse tamanho, né? Mas sabíamos que chegaria aqui. Então a gente achava que dava até para controlar. Vamos tentar fazer com que o vírus não chegue na nossa cidade. Era um sonho de verão, mas a gente estava programando isso. Depois que o vírus chega, o que é que o prefeito Romero faz? E aí ele teve a perspicácia dele próprio. Ele foi às ruas. Ele mesmo estava lá distribuindo máscaras, álcool em gel, conversando, ouvindo, falando com as pessoas. Me lembro muito bem, quando o governo federal solta o primeiro auxílio emergencial, as filas da Caixa Econômica eram quilométricas, coisas de outro mundo. E o que foi que nós fizemos? Nós colocamos tenda, álcool, máscara, água para essas pessoas, e a gente sentiu como as pessoas estavam com necessidade de comer. Então Romero não tinha como chegar lá em Campina, acompanhar o decreto estadual e dizer, olha, nós vamos fechar tudo, fica todo mundo em casa, preso, trancado, porque a gente precisa esperar essa pandemia passar. E a gente fez o efeito sanfona na cidade, né? A gente abria, depois fechava, a cidade também incorporou, a cidade comprou a ideia. Todo o comércio de Campina Grande, para quem ainda não conseguiu ir durante essa pandemia, você vai ver que na entrada dos comércios lá tem álcool, tem uma pessoa lá fazendo com que só entre, a depender do tamanho da loja, tantas pessoas, e fiquem todo mundo protegido, só entra de máscara. Como o comércio comprou a ideia, e Campina é uma cidade essencialmente do comércio, então as pessoas conseguiram conviver com um decreto um pouco mais ameno do que o decreto estadual e o decreto da cidade de João Pessoa. Eu vi uma vez, pastor, eu não sei se maio, junho, não me lembro, Campina Grande estava funcionando. Eu diria que a cidade estava com 50%. As escolas sem funcionar, funcionando remotamente, mas as pessoas trabalhando, as pessoas desempenhando o seu papel, fechando um pouco mais cedo, shopping fechando mais cedo, mas a cidade estava funcionando. Eu chego em João Pessoa, ali na Epitácio, eu vim para um trabalho, eu não me lembro o que eu vim fazer em João Pessoa. Eu fiquei impressionado, a cidade estava um deserto no dia de terça, quarta-feira. Poxa, aí eu comecei a pensar, onde é que isso vai parar? Porque as pessoas precisam se proteger, precisam da saúde, mas também precisam do seu emprego, precisam da sua renda, precisa se manter os seus filhos, sua família. Então foi o que Campina Grande fez, e aí por isso eu não concordo com a forma autoritária do governo do Estado, o poder público chegar para o teu negócio e dizer lá, você é proibido de trabalhar, fecha o teu negócio. Eu não acho que seja o Estado, não estou falando o Estado, este Estado, eu não acho que seja o poder público que tem que meter a mão lá no teu negócio e dizer você está proibido de trabalhar. É preciso que o poder faça esses controles, fazendo com que as pessoas possam se distanciar, usar máscara, coisas do tipo. Aí é papel do governo fazer esse controle e esse acompanhamento, e não chegar lá no negócio e mandar fechar. Então eu discordo em muitos pontos do decreto estadual e acompanharia, se fosse eu, mais uma vez, para tomar a decisão, o decreto mais ameno da cidade de Campina Grande. Inclusive, o governador, ele baixou um decreto, antecipação dos feriados, né? Uhum. E rolou um vídeo aí na rede social, e ele parece que estava hospedado num local aí. Mandou todo mundo ficar em casa e ele foi andar. Pois né? A pandemia criou-se também uma série de papéis confusos dessa natureza, né? Você, por exemplo, teve gente que durante a pandemia, olha, vamos ficar em casa, tá? E o cara foi lá numa praia, às vezes não tinha nem tanta gente na praia, as pessoas filmaram e fizeram. Isso não aconteceu com ninguém conhecido lá de Campina, mas aconteceu muito isso com o governador do estado. O fato é isso, o governador vai lá, usa a mão de ferro do estado, manda fechar negócio, criar barreira, ninguém pode sair de casa, literalmente sair de casa, era para ficar trancado em casa. E aí ele não acompanha, né? Ele termina indo para... O discurso totalmente diferente da atitude, né? Isso. Meio complicado. Me perguntaram aqui, deixa eu perguntar para ti aí só o seguinte, deixa eu ver... Acho que você deve ter comentado já. O senhor é a favor da liberação do comércio, ou seja, sem lockdown? Pois é, foi o que eu falei agora há pouco. Eu não acho, para a pessoa que perguntou, que você deva fazer de conta que não tem nada acontecendo. Não, tem. A pandemia já matou mais de 400 mil pessoas no país. Campina Grande, a gente fazia uma projeção, a pandemia
chegar a 500 pessoas, já ultrapassou isso, então já é um número muito grande. Agora, não pode o poder público, o Estado, chegar no teu negócio e dizer que você é proibido de trabalhar ou proibido de comercializar. Sou contra isso. Eu acho que o Estado precisa controlar, precisa observar, precisa fiscalizar, para que as pessoas usem aquelas medidas protetivas que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece. Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Ivan Mendes, um áudio que ele mandou aqui para o nosso WhatsApp. Eu vou colocar aqui no ar e tu presta um pouquinho de atenção, tá bom? Pronto. Boa noite, pastor João. Boa noite, deputado Tovar Correia, né? Eu gosto sempre de acompanhar como a gente vê que as coisas vêm ocorrendo hoje no mundo, né? E no nosso Brasil não é diferente, né? Que é o problema da Covid. E a política de 2 anos para cá, parece que ela vem meia doente também, né? Com esse problema aí. Aqui na nossa Paraíba, de 2 anos para cá, como já fizeram muitas perguntas aí, sobre o que a Assembleia Legislativa da Paraíba vem trazendo de crescimento para a nossa Paraíba. Eu acho que do ano passado para cá não se vê nenhuma construção, nenhum crescimento na nossa Paraíba, né? A última obra que teve aqui em João Pessoa foi o Hospital Metropolitano. De lá para cá não se vê nada. Nem sequer a limpeza dos açudes, né? Que o outro ano a gente viu que o governador João Azevedo, ele publicou, né? A limpeza dos açudes e dos barreiros, né? Que estava vindo o tempo e o período das chuvas, mas esse ano ele não chegou a falar, nem publicou isso aí não. O que é que está havendo na política da Paraíba? Que a gente não enxerga trabalho da Assembleia daqui de João Pessoa com os deputados que representam os municípios. Fica uma pergunta no ar sobre isso aí, entendeu? Depois da Covid, será que freou muitos parlamentares? Porque hoje o que a gente vê é o caos em vários municípios, não só na Câmara dos Deputados, como nos municípios com as câmaras dos vereadores e os prefeitos. O que é que está faltando para correr, para somar com os municípios e com a nossa Paraíba? Deputado Tovar, o senhor pode explicar? Será que toda a problemática hoje que está havendo é por conta da Covid ou é esse governo que está mudando? Boa noite para vocês e essa foi a minha participação. Bom, vamos lá. De fato, a Covid tira um pouco o foco do debate político. Essa falta de grandes obras no estado da Paraíba, seja em Santa Rita, em João Pessoa, em Campina, no sertão da Paraíba, ela é notória. A semana passada eu estive no Cariri e disse, olha, o governador do estado, ele tem por obrigação rodar esse estado para conhecer, pastor, um pouco da realidade. A realidade lá de Princesa Isabel é totalmente diferente da realidade de Araruna. Eu estou falando praticamente os dois extremos, né? A realidade de Monteiro ela é diferente da de Guarabira. A realidade lá do sertão de Patos é diferente do Conde, aqui vizinho, de Cabedelo. E o governador do estado precisa realmente rodar, conversar com essas pessoas, fato que os governadores antigos faziam. O governador João Azevedo não visitou, acredito eu, 10% das cidades do estado da Paraíba. 10%. Nós somos 223 municípios, acredito que ele não visitou 20 municípios, tirando, logicamente, João Pessoa, onde fica a sede do governo e por obrigação, por óbvio, ele trabalha nesse município. E ele precisa fazer isso. Como ele não faz, ele termina deixando as pessoas à mercê da sorte. E não tem obras no estado da Paraíba inteiro, obra pujante, obra grande, obra estruturante, seja de rodovias, seja de colégios estaduais, enfim, obras de governo, hospitais, grandes hospitais, como havia no passado. O gasoduto não se esticou e isso é uma falta realmente que acontece. Agora, na Assembleia, esses debates até acontecem, só que eles são remotos. A gente está trabalhando do jeito que eu estou dando a entrevista aqui. Eles são pelo computador. A própria imprensa, que naturalmente ela é mais voltada para a defesa do governo, sendo remota, aí é que não repercute. Eu, por exemplo, quando eu presto minhas entrevistas, seja em Campina Grande ou em João Pessoa, é uma forma mais fácil de a gente externar. Mas pelas sessões, que sendo presencial, tinha sempre lá uma discussão mais áspera, inclusive, na Assembleia Legislativa, hoje não tem.
porque ela é remota. Eu te confesso, eu peço sempre ao presidente Adriano e aos outros deputados que a gente volte às sessões presenciais, e digo sempre para eles, enriquece o nosso debate. Eu sou pouco estimulado a fazer o debate online, do jeito que nós estamos agora, a fazer esse debate na Assembleia Legislativa sem que esteja olho no olho, sem que esteja frente a frente. Por isso que eu peço tanto a volta dos trabalhos na Assembleia. Eu hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava chegando, pastor, eu vi uma denúncia do que o governo do estado havia comprado 2 milhões de reais em plena pandemia, enfim, uma discussão bem calorosa. Está aqui, ó, em plena pandemia, o governo compra 2 milhões em máscara a uma empresa de informática com dispensa de licitação. 2 milhões de reais. E isso vai para o plenário amanhã, quando a gente estiver discutindo na sessão. Mas, infelizmente, de lá não sai. É interessante que essa doença generalizada de compra sem licitação, ela está deixando muito a desejar para a situação socioeconômica do estado, dos municípios. Aqui em Santa Rita também já aconteceram várias denúncias de alguns desmanches, deslizes financeiros aí da parte da gestão municipal, que inclusive foram denunciadas pelo advogado Dr. João Alves Júnior aqui, que também eu mando o meu abraço para ele, um advogado que ele vai fundo mesmo aí nas investigações, sabe? Então, assim, tem essa CPI da Covid, né? Que parece que está sendo uma obra milagrosa, porque tem diminuído o número de casos, segundo aí algumas informações que a imprensa tem prestado. Eu acho que os gestores, com medo, estão informando que a Covid está indo embora, embora a gente esteja vendo na prática uma coisa totalmente diferente, né? Os números aumentando. Isso. Enfim, tomara a Deus que isso já passe e a gente saia desse sufoco. Eu quero mudar um pouco a nossa palestra. Aqui em Santa Rita, nós vemos muito... aqui temos a cultura do pessoal vender voto. Eu fui pré-candidato, eu fui candidato aqui, e pessoas que prometiam que ia votar comigo, mas quando eu cheguei lá, elas venderam os votos para outros candidatos. Essa cultura de venda de voto, na sua opinião, seria o quê? Seria a necessidade que o povo passa, ou uma forma sei lá, de revolta da população? O que é que você acha? Não, pastor, eu acho que o país é uma sociedade, o Brasil é uma sociedade que ainda está... Aliás, nós vivemos em mutação, né? Em mudanças, em crescimento, em evolução. Mas nós somos muito novos ainda. Um país que tem 500 e poucos anos, para que você ter ideia, quando nós fomos descobertos aqui, os portugueses chegaram para descobrir o país, a primeira remessa de pessoas que vieram de lá de Portugal já eram médicos, advogados, ou seja, eles já estavam formados, já eram letrados, onde nós éramos ainda índios. Então, somos muito novos ainda. Na redemocratização do país, que também não é um fato tão antigo, a gente passa a ter o direito a voto numa democracia onde você pode falar, você pode vir para a rádio, como eu estou aqui, e falar, seja do governador, do prefeito, do deputado estadual. Isso facilitou muito para que as pessoas tivessem o livre-arbítrio de escolher, de falar, de fazer o que quer. Infelizmente, como nós vivemos numa disparidade muito grande nesse país, disparidade social, onde tem muito pobre, muita gente que precisa do dinheiro para comer e pouco rico, e os exemplos passados dos políticos foram de achar dinheiro em cueca, malas de dinheiro em porta-mala de carro, malas de dinheiro dentro de apartamento. Esses exemplos ficaram gerações passadas e hoje, infelizmente, as pessoas tendem a não acreditar na política e, não acreditando, elas vendem o seu voto. Olha, eu não acredito, isso não vai dar em nada mesmo, esse político não vai fazer nada, então vai lá, me dá X reais, aí eu vou votar em tu. Termina que, depois que isso acontece, para você que está me assistindo, o político ou os políticos não têm absolutamente compromisso nenhum com ninguém que ele comprou o voto. Lá em Campina Grande eu fui vereador e dizia isso sempre, desde a minha primeira campanha eu digo isso. Eu não minto nem para ganhar um voto,
porque eu quero andar de cabeça erguida, sem precisar estar me escondendo de seu ninguém pós-eleição. Lembre-se que a eleição existe no domingo e existe uma segunda-feira pós-eleição, onde eu vou me encontrar com um pastor numa padaria, num posto de gasolina, sei lá, cortando meu cabelo, na minha vida social. E eu faço isso em Campina Grande, de cara limpa, cabeça erguida, na segunda-feira pós-eleição. Eu venci minhas eleições no domingo, na terça, segunda não, segunda a gente estava descansado, na terça eu estou lá no sinal de trânsito, agradecendo pelos votos. Eu faço isso desde a minha primeira eleição. Sinal de trânsito, estou lá de um por um, obrigado, entregando um panfletozinho de agradecimento. Se eu não faço uma política correta, séria, eu não tinha condição de na terça-feira estar nas ruas fazendo isso. Portanto, da mesma forma que eu me comporto de uma forma séria, correta, eu peço para que aquelas pessoas, aqueles eleitores, tentem se comportar também de uma forma séria e correta para depois poder cobrar. Quando as pessoas elegem, por exemplo, um político muito ruim, eu não estou citando nomes, e depois vem um ou outro e faz a crítica dizendo, olha, mas fulano de tal é político, eu sempre digo, não reclame não, porque ele está lá porque ele foi eleito. Alguém foi lá e apertou o número dele, ele virou deputado, vereador, coisa do tipo. Então não reclame, talvez nós não saibamos votar. Agora quem está lá nos representando, seja os vereadores, deputado estadual, federal, prefeito, governador, senador ou presidente da república, está lá porque foi eleito. Exatamente. Olha, a partir da próxima semana nós teremos um quadro do nosso programa De Frente com a Verdade, onde estaremos com um repórter nas ruas, mostrando os problemas da cidade e cobrando das autoridades os direitos do cidadão. Inclusive, ele foi hoje para a rua, né? Vocês já vão saber quem ele é. Ele fez um vídeo já falando com relação ao nosso programa e o que está por vir. Vamos ver o vídeo aí. Olá, meus amigos de Santa Rita, o Y do Candeeiro, reivindicador dos direitos democráticos, de frente com a verdade. Portanto, o Y do Candeeiro, sempre reivindicando os problemas dos direitos democráticos do povo de Santa Rita, ou seja, da Paraíba. Um programa que tem mais de 50 mil pessoas que assistem o nosso programa e, com certeza, um programa de credibilidade. Por isso que o Y sempre reivindica aqui no De Frente com a Verdade. Boa noite e até a próxima oportunidade. Nosso amigo Y do Candeeiro, ele vai ser o nosso repórter do nosso programa. Ele que é um batalhador aí, sempre procurando resolver os problemas da comunidade, vai estar conosco a partir da próxima semana, de qualquer local da cidade. Inclusive, se você tiver algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp e nós iremos pedir para que ele possa ir até o local para tentar resolver o teu problema. Aqui é um programa de utilidade pública, né? Não é só um programa de entrevistas, enfim. Nós estamos trabalhando para que Santa Rita, a Paraíba em si, tenha uma qualidade de vida melhor, porque nós merecemos como cidadãos. Meu amigo Tovar, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. 2022, eleições está nas portas, está à porta aí, né? Existe alguma pretensão política sua na próxima campanha eleitoral? Olha só, eu faço política sempre conversando, planejando. Aliás, minha vida é muito planejada, é muito organizada. A minha vida pessoal, a minha vida familiar é muito organizada. E o ano que vem eu tenho projetado a minha condição política de disputa eleitoral numa campanha de deputado estadual. Agora, claro que quando você começa a trabalhar neste sentido, você sempre pensa em crescer, em progredir, subir degraus. Claro que a depender de como essas peças vão jogar o ano que vem, tem alguns deputados federais que devem ser candidatos a senador, um outro pode ser candidato a vice-governador, enfim. A depender de como esse jogo de xadrez ficará, pode sim haver a possibilidade de eu deixar de disputar o mandato de deputado estadual para disputar um mandato de deputado federal. Muito embora, pastor, eu tenha planejado, projetado e trabalhado
para que eu seja candidato a deputado estadual e, claro, jogar o nome para que os paraibanos possam escolher, julgar-me mais uma vez o meu retorno ou não à Assembleia Legislativa. No caso, você saindo candidato a deputado estadual, na sua visão, o que poderia melhorar para Paraíba, algo futurista em termos de desenvolvimento para o nosso estado? Porque nós não temos visto, né, depois eu vou tocar num assunto aqui bastante polêmico, nós não temos visto o estado progredir, na verdade. Eu lembro, na época do governador Cássio Cunha Lima, foram várias obras anunciadas e várias obras concluídas, né? E Paraíba parece que estacionou no ar. Não sei por qual motivo, embora nós tenhamos aqui a taxa o imposto de circulação de mercadorias e serviços do ICMS muito alto. Isso. Inclusive parece que é o maior do Nordeste, isso, né? E esse dinheiro está indo para onde? Não sei. Qual a sua visão futurista para a Paraíba como deputado estadual e qual a sua visão futurista caso você seja candidato a deputado federal? Olha só, pastor, você pode até ter votado no ex-governador Ricardo Coutinho, até de repente gostar dele, mas uma coisa você precisa concordar, a você que está me assistindo, você precisa concordar. Ricardo Coutinho preparou um esquema de corrupção no governo, foi comprovado por áudios dele, vídeos, fotos. Eu estou falando apenas reproduzindo o que está exposto. Vai lá na rede social, no Google lá e procura, você vai encontrar. Ele criou um esquema de corrupção muito grande e para manter esse esquema, que era gigantesco, você já viu que era 1 milhão para aqui, 1 milhão para ali. Para manter esse esquema todo com muita gente envolvida, ele precisava de dinheiro. Ele foi lá no teu bolso, aumentou o imposto na Paraíba toda, foi lá no teu bolso e disse, olha, tu vai bancar essa farra. E assim foi feito. Para que isso acontecesse, ele precisava de um volume grande de recursos para eleger o sucessor, João Azevedo. João Azevedo foi eleito fruto da Calvário. A Calvário produziu o governador João Azevedo. E a partir daí, para-se o compromisso de Ricardo Coutinho e também por consequência do governo de João Azevedo com os paraibanos, de obras. O que a gente precisa nesse estado da Paraíba, além de geração de emprego e renda, de um tratamento com os paraibanos, olho no olho, um tratamento de coração, um tratamento cortês, a gente precisa de obra, a gente precisa de ação, a gente precisa de, por exemplo, Campina Grande, Cássio foi lá e levou o gasoduto João Pessoa Campina Grande, foi uma obra, você não tem noção. Lá nós temos a Alpargatas, como aqui vocês têm também, a Alpargatas lá gera 8 mil empregos, ela ia sair de Campina Grande, Cássio viabiliza o gasoduto, não só Alpargatas como outras empresas passaram a ter a certeza da segurança naquela cidade por conta dessa benfeitoria que o governo fez. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa sobretudo de uma união, que aqui na Paraíba, eu não sei se é porque eu sou de uma outra geração, essa picuinha o governador não me recebe. Se eu for lá tratar com o governador de qualquer outra obra, qualquer outra ação, ele não me recebe. E se me recebe, para que amanhã não chegue o convite para que eu possa sentar com o governador, se me recebe e eu for numa conversa institucional com o governador, os paraibanos todos ficam estarrecidos, achando que eu vou me jogar nas mãos do governador para que eu possa apoiar o seu projeto político, o que eu sempre fui muito posicionado e não faço. No momento de geração de emprego, renda, obra, crescimento do nosso estado, nós precisamos fazer o que Pernambuco aqui fez. Sabe o que era que eles faziam? Na hora da campanha era guerra, briga, sobe no palanque, eu falo da minha ideia, você fala da minha ideia e assim vai. As pessoas escolhem. Mas passada a campanha eleitoral, se unia todo mundo para trazer qualquer que seja o benefício para o estado. Levaram a Jeep, tantas outras ações foi levado para Pernambuco. Aqui no estado da Paraíba a gente precisa disso, precisa dessa união. Mas para que isso aconteça, precisa de muito trabalho, muito suor. Suor para você poder trabalhar e dar resultado. Porque aqui, na verdade, atrapalhando a tua fala, parece que o pensamento deles não é o povo, é o poder. Você veja o que aconteceu, por exemplo, no governo de Ricardo Coutinho. Está aí comprovado. Ricardo queria se permanecer, se perpetuar no poder. Ele quis presidência da Assembleia. Achou
Ricardo mangou tanto da tua cara. Mangou é uma palavra que a gente usa aqui na Paraíba, né? No Sul não se usa. Mangou tanto da sua cara que está aqui me assistindo, que depois ele foi candidato a prefeito de João Pessoa. Ele foi em 6º lugar, 6º. Ele foi o 6º colocado, mas ele queria e tinha certeza que seria eleito. Mangando de todos nós, fez o que fez, e mangando de todos nós com tornozeleira, disputando uma campanha eleitoral para prefeito de João Pessoa. Que o interesse deles era muito mais o poder, pelo poder. E o povo, eu não quero saber do povo não, eu quero o poder. Para isso ele precisava de muito dinheiro, e tome Calvário para cima, para que ele pudesse, através da Calvário, ter o volume de recursos no bolso grande e gastar com o cidadão paraibano, tentando ludibriar a cabeça de todo mundo. Voltando ao tema da eleições de 2022, eu perguntei com relação à sua pessoa, a sua intenção de ser candidato. É um ano que nós teremos eleição para deputado, federal, estadual, senador e governador. Eu vi nas redes sociais algumas informações. Você é do partido PSDB. Sou do PSDB. O PSDB já tem alguma posição com relação a quem vai lançar para governo, para Senado? Porque nós temos aí de nomes, né? Tem o ex-prefeito Romero. Isso. Né? Tem o Pedro, que também foi questionado. Assim, já houve alguma conjuntura, alguma... Olha, nós conversamos semana passada. Eu conversei com o Pedro, conversei com o Romero, conversei com o Cássio, fui em Brasília conversar com o Cássio sobre isso. E nós falamos sobre essa conjuntura de uma construção que nós tivemos como exemplo Campina Grande, quando eu e o prefeito Bruno, a gente disputava a pré-campanha para quem era candidato a prefeito. Nós disputávamos, pastor, no campo das ideias. A gente conversou muito, andou muito a cidade, aprendemos muito, estudamos muito, é uma cidade complexa de se administrar. Terminou se escolhendo um candidato, hoje é prefeito de Campina Grande. Para o governo do estado, a proposta que nós temos é justamente essa, é conversarmos todos nós, tentarmos conversar com os paraibanos através de encontros, plenárias, pesquisas de opinião pública, seja qualitativa ou quantitativa, e a partir daí a gente possa entender melhor a cabeça do paraibano, o que é que os paraibanos querem. O que é que o paraibano está pensando para o futuro, para o ano de 2022? Ele está imaginando um governo mais democrático, mais participativo, o que é que o paraibano está pensando? E a partir daí a gente moldar o melhor nome que representa o sentimento do paraibano, que pode ser Pedro ou pode ser Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande. Para o Senado da República, essa sim é uma discussão que ainda vai levar um pouco mais de tempo, pastor, porque é preciso também, lembra do xadrez que falei lá atrás, que essas peças do xadrez elas se movam para que a gente comece a identificar quem deverá participar dessa chapa majoritária. Tomara que o discurso e a organização seja bem proveitosa para o nosso estado, porque nós precisamos voltar a respirar melhor. Deus queira. Nosso tempo já está quase estourado aqui. E a conversa é boa. Quando a conversa é boa no instante... Infelizmente, só temos 1 hora de programa. Tomara a Deus que a gente consiga, lá para frente, aumentar para 2 horas, né? E quero perguntar a você o seguinte, um exemplo de vida que você gostaria de citar, alguém que te inspirou? Tá? Olha, na vida pública, eu acho que um exemplo bacana de vida... Que lutou muito, que passou por vários momentos da vida, inclusive momentos controversos, confusos, foi o ex-governador Cássio. Cássio, se você parar para pensar, a servir de exemplo do pai, Ronaldo Cunha Lima, um grande homem, Cássio com 23 anos de idade, pastor Cássio foi eleito deputado federal. Com 23 anos de idade, Cássio, deputado constituinte, inclusive, teve que pegar a responsabilidade e levar para si, para que ele pudesse fazer um bom trabalho em Brasília. Depois o trabalho prosseguiu como deputado federal, depois prefeito de Campina, deputado federal mais uma vez, prefeito de Campina, governador do estado, governador mais uma vez, coroando a sua participação na política com mandato de senador, esse último. A dedicação com que eu via Cássio trabalhando termina sendo uma inspiração. Cássio
Eu vi por algumas vezes Cássio, por exemplo, no final de semana, Cássio preocupado com o número de assaltos ou de óbitos através de latrocínio no estado da Paraíba, ele cuidando pessoalmente disso, ligando para o comandante da Polícia Militar para saber como era que estava acontecendo, ligando para os hospitais, ele próprio, quando governador do estado. E essa dedicação termina, sabe o olho do dono que engorda o gado? Cássio participando dessa atuação. Se você perguntava a Cássio na época, ainda hoje ele sabe disso, como funcionava o programa do Pão e Leite, ele vai dizer quantos litros de leite ele dava, por que dava, de onde vinha, para onde ia, qual era o custo de tudo isso e como essa engrenagem funcionava. Então isso só se faz com trabalho, pastor, com dedicação, com foco, com determinação, com disciplina. E Cássio tinha isso muito, tem ainda, né? Cássio ainda tem sua atividade empresarial em Brasília, tem essa forma de dedicação de levar a sua vida. Olha, gente, infelizmente o nosso horário estourou já, e eu já peço perdão às pessoas que mandaram as perguntas e os áudios, não dá tempo para a gente mais exibir aqui no nosso programa, mas eu vou pedir eu vou passar, tá certo, os áudios que foram perguntados para o nosso deputado e as perguntas do Facebook para ele responder depois, e depois eu envio para vocês não ficarem sem resposta, tá certo? No mais, eu quero, Tovar, te agradecer pela sua presença aqui no nosso programa e pedir a Deus que te abençoe, você junto com a sua família, e que você tenha muito sucesso, né, na sua caminhada aí política. Tem exemplos que a gente tem que verdadeiramente parabenizar, e tomara que você consiga êxito naquilo que está pensando aí no próximo ano, e Santa Rita, diga assim, lhe espera de braços abertos, né? Que você pega aquela pergunta de Tafia ali, né, que ele perguntou, que você não fez Santa Rita, que você consiga os votos e realmente mostre, para não fazer como alguns que entram por poder aí e esquecem mas eu acho que você respondeu bem a pergunta do Tafia, né? E a última coisa, alguém que você quer homenagear? Pode ser fora da política? Pode. Minha mãe. Tá no mês ainda das mães, né, nós estamos no mês de maio, minha mãe, eu ia lhe dizer em off, mas eu posso lhe dizer aqui, minha mãe, você deve ter cruzado com ela algumas vezes. Minha mãe trabalhou na FAC, em Campina Grande, Clédna. Eu vou lhe mostrar a foto dela, talvez você tenha cruzado com ela algumas vezes. Pode ser que sim. Trabalhou na FAC lá em Campina. Minha mãe é uma guerreira, lá em casa ninguém é político, nem minha mãe nem meu pai. Eu que inventei essa história, como eu falei lá atrás, no movimento estudantil, e fui engrenando, fui dando passos, e a homenagem vai para ela. O agradecimento pela participação, pelo convite, agradecimento a todos vocês que perguntaram. Eu tenho aí minhas redes sociais, se vocês olharem no Facebook, eu também estou transmitindo, no Instagram, está lá todas as minhas redes sociais para que vocês possam acompanhar. Se quiser fazer uma pergunta para mim, para que eu possa responder, às vezes eu respondo inclusive por áudio, porque as pessoas mandam para o meu Instagram e perguntam, é Tovar mesmo que está falando ou é um assessor? Aí eu vou e respondo por áudio, que a pessoa vê que sou eu mesmo que estou falando. Vocês fiquem à vontade, esse mandato que eu exerço hoje, que termina dia 31 de janeiro de 2023, porque a gente só toma posse em janeiro e fevereiro de 2023, é de vocês, é do povo. Eu estou aqui essa hora, são 8h30 da noite, na segunda-feira, exercendo o meu trabalho, porque eu tenho que fazer isso, é obrigação fazer isso, porque o meu salário, e um belo salário que eu recebo, é pago pelo povo da Paraíba, e por isso eu tenho que trabalhar muito para responder a todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para a gente vir aqui outras vezes falar de qualquer tema. Tranquilo. Eu achei interessante quando você falou que um bom salário que é pago por nós. Eu nunca vi um político dizer isso não, viu? Mas é isso. Parabéns. No mais, gente, até segunda-feira, que Deus abençoe, boa semana para todos. E lembrando que manda teu WhatsApp do problema da sua comunidade, que o nosso repórter vai até lá. O nosso amigo Wilson do Candinheiro vai estar conosco a partir da próxima semana. Deus abençoe a todos. Obrigado, Neto. Gente, um abraço para todos, tá? Fiquem todos com Deus.